No conflito em curso entre Israel e Estados Unidos contra o Irã, houve diversos ataques precisos contra o programa nuclear iraniano, especialmente contra os complexos de enriquecimento de urânio como Natanz. No entanto, tanto Israel quanto os Estados Unidos mantiveram a usina nuclear de Bushehr, localizada no sul do Irã, à beira do Golfo Pérsico, completamente fora do alvo. Essa decisão não foi por falta de capacidade militar, mas por um cálculo estratégico claro: evitar uma catástrofe radiológica de proporções regionais. As principais preocupações da comunidade internacional não giram em torno da perda da capacidade de enriquecimento de Teherã. O foco está quase exclusivamente nos efeitos colaterais radiológicos. Um ataque a um reator nuclear em operação pode provocar vazamento de material radioativo capaz de afetar populações civis a centenas de quilômetros de distância. As memórias de Chernobyl, em 1986, e Fukushima, em 2011, os dois piores acidentes nucleares da história, continuam muito presentes. Cada desastre causou dezenas de mortes diretas e espera-se que resulte em milhares de mortes por câncer ao longo do tempo, além de tornar grandes áreas inabitáveis por décadas ou até séculos. A Agência Internacional de Energia Atômica confirmou que Israel não atingiu o reator de Bushehr ao longo das batalhas deste ano. Essa instalação gera eletricidade para a rede iraniana utilizando urânio enriquecido em um processo de fissão nuclear controlada e sustentada. É essencial entender a distinção técnica entre os tipos de instalações. As instalações de enriquecimento, como Natanz, usam milhares de centrífugas de alta velocidade para aumentar a concentração de urânio-235 no gás hexafluoreto de urânio. É um processo puramente mecânico e físico, não existe reação em cadeia nuclear ativa. Já a usina nuclear de Bushehr é um reator operacional, onde ocorre fissão em cadeia autossustentável. O urânio enriquecido é usado como combustível para gerar calor e eletricidade ao mesmo tempo. A estratégia americana e israelense nos ataques deste ano concentrou-se exclusivamente em complexos de enriquecimento e armazenamento de urânio enriquecido. Em Natanz, as centrífugas foram severamente danificadas ou completamente destruídas, e o bunker subterrâneo provavelmente sofreu impactos diretos e irreversíveis. Segundo o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Mariano Grossi, a instalação foi severamente danificada, se não destruída completamente. No entanto, as leituras de radiação na região permaneceram inalteradas, um sinal positivo. Em contraste, ataques a um reator ativo como Bushehr poderiam desencadear a fusão do núcleo no que os cientistas chamam de meltdown, liberação massiva de material radioativo e possível contaminação em larga escala no Golfo Pérsico, como ocorreu em Fukushima. Israel já demonstrou no passado que evita atacar reatores em operação. Tanto o reator Osirak, no Iraque, em 1981, quanto a instalação de Al-Kibar, na Síria, em 2007, que foram destruídos antes de entrarem em operação, quando ainda não havia núcleo ativo nem reação de fissão sustentada. Um ataque à usina de Bushehr não seria apenas um golpe militar contra o Irã, seria uma catástrofe ambiental regional que afetaria diretamente países árabes do Golfo. Destaques para a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein e Omã, poluindo o mar e o litoral. Isso transformaria uma operação de contenção do programa nuclear iraniano em um desastre humanitário global, fazendo Israel e seus aliados perderem imediatamente o apoio internacional. Aliados importantes compreendem e apoiam a ação cirúrgica contra o programa nuclear do Irã, mas jamais apoiariam um ataque que gerasse contaminação radioativa em larga escala. O chanceler alemão Friedrich Merz resumiu bem essa posição ao declarar que este é o trabalho sujo que Israel está fazendo por todos nós, contra um regime que trouxe morte e destruição ao mundo. Merz também deixou claro que a destruição completa do programa nuclear iraniano
exigiria o envolvimento direto dos Estados Unidos muito mais a fundo, algo que Israel não conseguiria sozinho. Tanto Israel quanto os Estados Unidos aplicam o mesmo raciocínio. Atacar instalações de enriquecimento, como Natanz Fordo, é viável e de baixo risco radiológico. Atacar um reator nuclear operacional como Bushehr é inaceitável pelos riscos ambientais, humanitários e diplomáticos. O próprio Irã também pensou nesta questão e não atacou diretamente as usinas nucleares israelenses. Essa é a razão pela qual, mesmo com toda a capacidade militar americana, incluindo bombas anti-bunker de grande penetração, a usina nuclear de Bushehr nunca foi alvo e provavelmente nunca será, enquanto permanecer como uma usina de geração de energia civil em operação ativa. No primeiro momento de um ataque preciso, horas a poucos dias após um vazamento radioativo em Bushehr, o Irã seria o mais afetado localmente, especialmente na província de Bushehr, na costa sul, onde seria necessária evacuação imediata devido à contaminação direta por ar e solo. Por causa dos ventos predominantes de noroeste, chamados de Shamal, a pluma radioativa cruzaria rapidamente o Golfo Pérsico e atingiria em poucas horas, ou no máximo 24 horas, os países da margem árabe. Os mais impactados seriam os Emirados Árabes Unidos, principalmente Dubai e Abu Dhabi, o Catar, onde Doha poderia ficar sem água potável em apenas 3 dias por depender quase totalmente de dessalinização, o Bahrein, a província oriental da Arábia Saudita, como Daman, Dahan e Jubai, e é claro, muito próximo do epicentro, o país Kuwait. Para alívio da região, a guerra está no fim. A assinatura oficial do Memorando de Entendimento para uma Paz está marcada para sexta-feira na Suíça, mas o cessar-fogo entra em vigor neste momento. Esse desenvolvimento encerra mais de 3 meses de conflito direto entre os Estados Unidos e o Irã, iniciado em 28 de fevereiro. As negociações que levaram ao acordo atual foram longas e difíceis. O Paquistão atuou como principal mediador com o apoio de outros atores regionais. Houve tentativas anteriores de cessar-fogo, inclusive em abril, mas elas ruíram. O acordo representa um alívio operacional para a Marinha Americana. Manter um bloqueio sustentado em uma área tão extensa exige recursos constantes de navios, aeronaves de patrulha e equipes de abordagem. Com o fim das hostilidades, esses ativos podem então ser realocados. Estados Unidos e Israel não atacaram Bushehr porque o custo ambiental, humanitário e diplomático de um vazamento radioativo no Golfo Pérsico seria desproporcional e contraproducente. A estratégia sempre foi clara: destruir as capacidades de uma possível arma nuclear do Irã sem criar uma nova Chernobyl no coração do Oriente Médio. É sempre uma honra em trazer análise e conteúdos exclusivos para vocês. Conto sempre com o seu apoio. Doe qualquer valor para a nossa chave Pix, canal aramilitarov@gmail.com.